Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta hoje e recebendo aqui a visita do Reginaldo Veras. O Reginaldo é empresário do setor de transporte coletivo, tem uma empresa que já presta serviço aqui em Santarém. E como nós estamos ouvindo todas as partes envolvidas em relação ao edital que foi publicado e depois a licitação, e já culminou com a escolha de uma empresa que vai prestar o serviço daqui a 180 dias, então, para que esse assunto seja bem esclarecido e que todos tenham a oportunidade de se manifestar, a TV, o jornal O Impacto, sempre abrindo esse espaço aqui para ouvi-los. Hoje é um prazer receber então aqui o Reginaldo, que representa não só a sua empresa, né, que já presta o serviço aqui, é Eixo Forte, né? Isso, e também faz parte do sindicato, ele é conselheiro do sindicato das empresas de transporte coletivo. Prazer em recebê-lo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né, de esclarecer aqui diversos pontos, né, que a gente não concorda, né, com a questão da licitação. Né, a gente acreditava, pelo menos eu pessoalmente acreditei, que essa licitação seria um marco, né, para a sociedade, porque ia trazer melhorias, né, e nós queríamos essa melhoria. Essa melhoria dentro de um contrato para que nós pudéssemos realizar nosso serviço com tranquilidade, sem pressões externas, né? Porque o que ocorre hoje, dentro desse período desse governo, foram admitidas 2 empresas, né, para trabalhar em Santarém, né, pela própria SMT, contrariando até decisão judicial. Né? Então, assim, a SMT vinha se mostrando, as prefeituras, tanto essa como as anteriores, total descompromisso com o transporte. Né? E a gente vislumbrava que essa licitação ela fosse ser um marco. Quando foi divulgado a audiência pública, foi marcada aquela audiência pública que convocou a sociedade, eu compareci. Eu imaginava que ali ainda ia se trazer os primeiros dados para se montar um edital em conformidade com a necessidade da sociedade, né? E a necessidade a gente fala da seguinte forma: preço e qualidade. Perfeito. Né? Então ali naquele primeiro momento, ficou muito claro pelas pessoas que estavam ali que já estava tudo muito construído, já estava tudo muito avançado. Aí a gente ficou pensando, como? Sem um estudo da cidade, sem nenhum levantamento técnico, quem estava fazendo esses procedimentos? Quem estava à frente dos estudos para se elaborar o edital? Nós ficamos nessa interrogação. Sim. Nós não sabíamos que empresa tinha sido contratada para fazer esses estudos, porque naquele momento não foi apresentado os estudos. E naquele momento a doutora Lília Moés se levantou dizendo que dentro de sei quantos dias teria outra empresa circulando. Ela até retirou isso do vídeo que ela enviou para o Ministério Público, né? Então a gente ficou ali, e que a tarifa seria a tarifa vigente, a tarifa praticada. Aí a gente ficou, poxa, diante de umas exigências que eles colocaram lá, 100 ônibus que a gente coloca já é muito abaixo do que roda hoje. No próprio edital, o secretário veio dizer aqui que Santarém foram fazer uma vistoria e só tem 90 ônibus. E só tem 90 ônibus, mas ele viu na rua circulando 119. Então, secretário, como você colocou aqui no edital, dentro do edital, eu até mostro aqui que a cidade tem 165 ônibus. Você mentiu aqui dentro do edital porque você assinou isso aqui. Entendeu? Então a gente, a partir dali, começou a investigar essa situação. Claro que a gente não é o Sherlock Holmes, nem o Ministério Público,
mas dentro do nosso alcance a gente foi investigar aquilo que estava de fato acontecendo, né? E a gente foi pesquisar primeiro, poxa, que empresa está fazendo esse estudo? Porque a gente teve uma reunião com o prefeito Nélio Aguiar, na presença de outros empresários, ele disse que isso estava sendo conduzido de forma sigilosa para que não vazasse. Aí eu disse, olha, o estudo que é fase interna, isso deve ser muito explorado pela sociedade, porque o estudo você diz quantos ônibus vão rodar em determinada linha, qual a demanda daquela linha, quais são os horários de pico, quais os horários que vão ter mais ônibus, quais os horários que vão ter menos ônibus, quais os aplicativos que serão implantados, né? Qual o modelo de transporte que a sociedade quer. Esse modelo de transporte que dá um contrato para a empresa de 20 anos, não estipula nem integração. Me diz o seguinte, o que é Santarém daqui a 20 anos? Qual a população que a Santarém terá daqui a 10, 15 anos? Diante de Santarém sendo um polo dessa região do oeste do Pará. Então é um processo conduzido por amadores. Pessoas que não têm compromisso nenhum com a sociedade. Estão dizendo aí, ah não, eu vou licitar 100 ônibus operando, 110, depois eu ligo para a empresa, ó empresa, é o seguinte, coloca mais 20 ônibus aí que está precisando. Ô prefeito, não existe contrato? Você não assinou um contrato estipulando uma tarifa de R$ 13,40 e um serviço que vai ser praticado? Então, todas essas conjecturas, tudo isso aqui, a gente denunciou e ainda vai aditar mais denúncias, ainda mais fatos novos que surgiram, né? Aí tá, acabou essa audiência pública, saí insatisfeitíssimo com essa, talvez não crendo, né? Mas a gente foi pesquisar e soube que a prefeitura, por volta de, se não me engano, de dezembro de 2017, contratou uma empresa para fazer a mobilidade urbana. Aí você me pergunta, essa empresa concluiu? Não. Ela foi contratada e logo em seguida foi rescindido o contrato. Né? Eu digo, por quê? Se já tinha sido empenhado aquele dinheiro para se fazer a mobilidade urbana, para se fazer o estudo da cidade, a prefeitura assina e depois reincide o contrato com essa empresa, não deixa ela fazer, nós ligamos para essa empresa para saber o que aconteceu. E nem a empresa sabe informar ao certo o que de fato aconteceu, só nos deixou o recado que algo muito estranho estava acontecendo em Santarém. Okay. Né? Nós fomos pesquisar um pouquinho mais a fundo, vimos que o prefeito, junto com a doutora Linha Maués, viajaram junto para Manaus, né? Viajaram junto para Manaus, isso aqui não é segredo, está lá no portal de transparência, né? Importância empenhada referente a uma diária para a senhora Lídia Herminiane Aparecida Moés, ouvidora do município, para custear despesas de viagem a Manaus no dia 8/2, a fim de participar de visita técnica do setor de mobilidade e trânsito, transporte Santarém Manaus. Ou seja, foram visitar o Sinetran, né? Já ficou com uma pulga atrás da orelha aí, porque quando saiu o edital, o que veio de Manaus para cá, que eles trouxeram de Manaus? Manaus tem aplicativo de transporte? Não sei, ainda não vi. Manaus tem integração? Trouxeram integração para cá? Não trouxeram, entendeu? Mas no edital, as exigências que existiam no edital, muito similares ao edital de Manaus, né? Inclusive cópias de artigos aqui dentro do edital, no modelo de declaração de qualificação de microempresa, eles colocaram aqui um decreto 9.189 de 1º de agosto de 2017 de Manaus. Aí eu pergunto,
Eles foram aprender foram aprender a olhar o sistema, ou foram copiar o edital que foi praticado lá em Amazonas, que recentemente agora, pelo Ministério Público, foi decidido na Justiça, se não me engano, em primeira e segunda instância, foi considerado fraudulento, né? Então, tudo isso daí nos fez acreditar, a desconfiar que porventura seria uma licitação que teria uma grande possibilidade de fraude, né? Ok. Então assim, nós denunciamos, né, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público aqui, fizemos MS, né? Vamos editar essa nossa denúncia, né? E a nossa preocupação é o seguinte: porque não se houve estudo, entendeu? Esse projeto básico surgiu da onde? Para a gente é um projeto alienígena, porque é um projeto que não se baseia em estudo nenhum. Veio da onde isso? Quem fez? Quem é o responsável técnico dessa licitação? Né? São esclarecimentos que até hoje a gente não teve. A gente já bateu em diversas portas, a gente não teve. Bem, Reginaldo, vamos fazer o seguinte. Vamos então agora tentar conduzir a coisa para ser mais simples, mais sucinta, mais claro, né? Vamos fazer o seguinte. Houve a publicação do edital, a sua empresa e outras concorreram, né? E já houve o resultado. Já foi homologado, inclusive, e já tem um prazo de 6 meses para outra empresa assumir o transporte coletivo. Aí a pergunta que se faz agora é o seguinte: já sabemos que vocês estão contestando, né? Estão aguardando o andamento de recursos que foram enviados, encaminhados para os setores competentes, órgãos competentes, mas eu quero passar para o outro lado. Quando o secretário deu a entrevista aqui para nós, e também quando o prefeito já concedeu as declarações aí sobre o assunto, ele diz que a prefeitura está cumprindo uma determinação judicial, exato, que ela estava sendo forçada, entre aspas, a realizar essa concorrência, e isso foi realizado. O que o sindicato vai fazer a partir de agora, no sentido de tentar reverter esse quadro, se tem esperança de reverter o quadro, né? E se não reverter, como ficarão as empresas? Poxa, nós temos total esperança de reverter isso. Entendeu? Porque eu acredito o seguinte, que se não reverter é como se rasgasse a lei, entendeu? Se rasgasse a lei, porque o que está acontecendo aqui, um edital desse não passava em nenhum lugar, nenhuma cidade séria, nenhum procurador sério aprovaria um edital de 20 anos, de R$1 bilhão da sociedade de Santarém, entendeu? Entregue para uma empresa que só tem 4 ônibus hoje, né? Que nem garagem tem. A garagem que ele coloca no edital é penhorada, entendeu? Então eu muito me admiro da administração pública. Que segurança jurídica Santarém tem na mão de... Outra coisa, se surgir esse dinheiro, que origem teve? Que origem tem uma empresa... Você fazer um investimento de R$30 milhões, tudo bem, você vai emprestar alguma coisa ali do banco, mas você não empresta tudo, né? Da onde será a origem desse dinheiro, né, que essa empresa tem? Porque até então, essa empresa nem configurava 2% no quadro de Santarém. Então, assim, eu acho que a Prefeitura de Santarém, ela está numa sequência de erro. Errou com a saúde, né? Hoje a saúde é um escândalo para todo mundo ver, com gente abortando na porta do hospital, né? E agora está prestes a cometer um grande erro com o transporte coletivo também. Porque imagine só, hoje, qual um engenheiro incompetente da prefeitura, numa linha do Residencial Salvação, que hoje roda com 10 veículos, e que a empresa Eixo Forte solicitou para que se fosse acrescentado mais, porque não se garante, vai colocar 3 ônibus só para rodar?
povo do Maracanã e Nova Vitória, vocês só terão uma linha com 4 ônibus. Será unificado. Alvorada com Amparo Conquista será unificado. De 7, vocês vão ter 4 ônibus. Né? Alter do Chão, que hoje são 5 ônibus, vão ter 4, segundo edital, ônibus hora em hora. Então eu, na minha concepção, eu acho impossível um procurador sensato, um juiz sensato, julgar nossa causa improcedente. Né? Mas, para continuar a sua pergunta, se todas as nossas demandas judiciais der errado, acontecer como aconteceu em Manaus, depois de 7 anos da empresa já estarem lá, já estarem rodando, e hoje um caos que está lá também, que não paga o funcionário, ônibus parando, e todo mundo que o povo manauara sabe, acontecer 7 anos, aí a população vai ter que amargar, nós vamos ter que amargar, né? E crer que nesse país realmente não existe lei. Bem, então, voltando à questão aí, a tentativa é de reverter o quadro. E tem um assunto também que tem sido levantado. É que houve uma paralisação, né? E houve também uma liminar da justiça proibindo a paralisação, e chegou-se informações de que os sindicatos estariam por trás dessas paralisações. Sindicato tanto dos profissionais, né, como das empresas. Isso é uma total inverdade. Os empregados, os nossos colaboradores, eu com total respeito a eles, porque foram quem me ajudou, entendeu? Hoje a Eixo Forte chegar no lugar onde ela chegou, né? E você olhar para o trabalhador, imagine você, depois de 10, 3, 4, 5, 7 anos de trabalho, saber que você vai perder o seu emprego, você vai se perder para o seu emprego por uma licitação que até então todo mundo pensa, entre eles, e é minha convicção também, que é fraudulenta, entendeu? Então, isso gera revolta. As empresas hoje estariam em condições de indenizar esse pessoal todo? Olha, eu não falo por todo mundo, né? A gente vai tentar fazer das tripas coração. São mais de 800 funcionários. Agora, né? é muito difícil você indenizar depois de ter parado. Entendeu? Depois que você tem uma renda ali, o transporte, não é o que muita gente imagina. A gente tem um custo altíssimo. As ruas de Santarém, raras exceções, são ruas 100% asfaltadas. A maioria das ruas, nesse momento, estão em situação precária. Você falava, inclusive, ainda há pouco em off, que algumas linhas, teve algumas áreas onde as próprias empresas que abriram as ruas. Próprias empresas abriram uma. Um exemplo disso é o Vila Nova. O Vila Nova, na época, o meu pai, então, como à frente da Perpétuo Socorro, abriu um ramal para dar acesso ao Vila Nova. Abriu aquele morro, aquela rua que hoje é a Avenida Maracanã, também naquela época foi aberta com ajuda financeira da nossa empresa. O anel viário do Maracanã e Santarezinho, também na época a gente também ajudou. Entendeu? Então são coisas assim que ficam no esquecimento. Hoje o que a gente muito pode fazer às vezes é só colocar uma pedra no lugar, um aterro no lugar para o ônibus continuar passando. Porque tem lugar aqui em Santarém que o ônibus passa, mas o caminhão do lixo não. Bem, então para concluir, a disposição aí para você realmente levar a sua mensagem
pelo que me parece, vocês estão muito confiantes de que o processo será revertido. Olha, eu digo o seguinte, eu não digo 100% confiante, eu digo 100% esperançoso, né? Porque confiança a gente só tem em Deus, né? Nos homens a gente pode esperar tudo, né? Mas eu estou 100% esperançoso sim. Eu queria transmitir isso para os meus funcionários, né? Que depender da gente, a gente vai fazer o possível, né? O possível para reverter esse quadro aí, né? Porque dessa questão a gente não vai deixar um novo Instituto Pan-Americano se instalar dessa forma, em cima da nossa caveira. Eu não estou só contra a licitação não, mas eu acho que uma licitação justa aqui em Santarém seria uma licitação dividida em lote. Por que não se dividiu em lote? Né? É um objeto de 165 ônibus de R$1 bilhão. Pelo amor de Deus, será que não poderiam ser feitos 3, 4 lotes disso? Será que seria impossível para a administração pública? Que estudo a administração pública diz a não ser um parecer chula aqui de lote único que foi dado por uma jurista, não foi dado por um engenheiro, que é impossível ter lotes em Santarém, né? Então assim, é a minha total indignação, porque eu vejo por vezes trabalhador, pai de família da minha empresa, eu também como pai de família, desolado, triste, ameaçado diante de perder, e eu ver aqui o cidadão da prefeitura não se compadecer com essa situação. Eu digo, meu Deus do céu, você não tem alma, né? Você não tem alma, você ser um desalmado. Porque se a prefeitura, no mínimo, fizesse lote único, que eu acho um absurdo, mas contemplasse todo o sistema que está aí, né? Outra coisa também, eles colocam que a nossa tarifa, a tarifa mínima que eles pediram, não foi que eles analisaram no edital, é R$13,40. Não foi que a empresa deu, não, entendeu? Eles colocaram isso como parâmetro mínimo. Então eles sabiam que haveria esse reajuste, né? Eles colocaram aqui uma bilhetagem que vale R$250 mil. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Porque hoje a gente, equipando 165 ônibus, a gente não gasta isso, né? Então são diversas situações aqui que são totalmente absurdas, né? E que precisam ser averiguadas de perto pelo Ministério Público e pelas entidades competentes. Ok, então nós conversamos aqui com o Edinaldo Veras, representando a sua empresa e também ele como membro do conselho, né, do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo. Edinaldo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, fico à disposição para qualquer debate, entendeu? Com a prefeitura, com qualquer que seja, né? Nós queremos esclarecer essa situação para a população, né? Nós sabemos o seguinte, nisso eu falo em defesa da minha empresa, nós lutamos muito para oferecer o máximo para a população, entendeu? Mas as entidades públicas nunca procuraram ajudar, não, né? Se procurasse ajudar mais o brasileiro, o empresário brasileiro, isso estaria muito melhor. Tá certo. É isso, é a TV O Impacto levando a melhor informação para você.